Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Eu pensei a música da minha vida. que pudesse esquecer certos velhos costumes. Olha, desde muito novinha ela era diferente das outras meninas, porque ela não parecia ter a idade que tinha. Tinha responsabilidade de gente grande. Em vez de brincar com as outras crianças na rua, a Carolina preferia ajudar os pais na mercearia. Olha, menina ainda, 10, 11 anos, e em vez de se divertir com a criançada na rua, ela preferia ajudar os pais. Eu acho que foi esse seu jeito que aos poucos foi, digamos, me conquistando. Até porque a gente regulava de idade. E apesar de ter outras meninas até mais bonitas ali na nossa rua, foi por ela que eu acabei me apaixonando. Eu também era meio diferente dos outros meninos da minha idade. Claro que eu brincava, claro que jogava bola, claro que me divertia. É claro que eu não deixava de ser criança, de ser menino, mas eu também tinha esse meu lado assim mais sério, mais responsável, mais adulto. Tanto que com 13 para 14 anos, eu já fazia uns bicos ali mesmo na vila, ganhava meu próprio dinheiro, que não era muito, mas já dava para colocar numa caderneta de poupança. Sempre que fazia isso, aliás, eu pensava na Carolina. Era por ela que eu estava fazendo aquele meu pezinho de meia. Parece até mentira, porque, meu Deus, eu era tão jovenzinho ainda, né? 13 para 14 anos. E, além de tudo, não éramos absolutamente nada um do outro. Apenas vizinhos, amigos, até porque éramos muito crianças ainda. Mas eu já sonhava em tê-la como minha esposa, mãe dos meus filhos, por incrível que possa parecer. Eu acho que tem pessoas que amadurecem um pouco antes. E esse foi o meu caso. Aliás, o nosso caso, né? Olha, apesar disso, no entanto, eu custei a me declarar. Tudo por medo de levar um não pela cara. Insegurança. Só que, quando me declarei, tive a maior surpresa da minha vida, porque acabei descobrindo que ela também gostava de mim. Olha, se eu fechar os olhos, parece até que estou vendo. Foi no intervalo da aula. A gente ali conversando sobre assuntos de aula, da escola. Quando de repente bateu assim aquele silêncio. E no meio da conversa, eu acabei tomando coragem para dizer aquilo que eu já sentia há tanto tempo. E foi tudo assim na bucha, até para a coragem não ir embora. Eu sempre gostei de você, sabia? Olha, eu falei, mas já me arrependi na mesma hora. Pensei naquela fração de segundo, meu Deus, o que eu fui fazer? Quer ver que vai acabar até a nossa amizade? Já bateu aquela pontadinha de arrependimento na mesma hora, por medo, né, da reação dela. Mas é como eu já falei, tive a maior e mais agradável surpresa da minha vida. Porque de repente ela baixou assim os olhos, suspirou, depois falou aquela frase que até hoje eu não consigo esquecer. Eu também. 2 palavrinhas apenas. Dizem que o primeiro beijo a gente nunca esquece. E é verdade, viu? Estou aqui para comprovar isso, porque eu nunca consegui esquecer o sabor daquele primeiro beijo que a gente trocou. E foi importante, não apenas por ter sido o meu primeiro beijo de amor, mas sobretudo por ter sido nela. Foi com ela, o amor da minha vida, desde muito cedo que eu troquei o meu primeiro beijo. Realmente beijo, beijo de amor, beijo na boca. E aquela frasezinha com 2 palavrinhas apenas, eu também,
ficou ressoando na minha cabeça, ecoando durante dias e dias a fio. Na hora de dormir, por exemplo, tudo escuro, eu fechava os olhos e ficava rememorando. Parecia até que eu ouvia a sua voz. Era dizendo assim, uma vez atrás da outra: eu também, eu também, eu também. Aquela boquinha linda dizendo que também me amava, que também gostava de mim. Aqueles olhos maravilhosos, aquele cabelinho, meu Deus, como eu amava essa menina. E desde muito cedo, desde criança praticamente. Olha, foi uma sensação gostosa demais, que eu nunca mais esqueci. O que eu mais poderia querer da vida? Nada. Para minha alegria, seus pais concordaram no mesmo dia com o nosso namoro. Lembro do seu Valdemar conversando comigo, muito sério. O seu Valdemar, ele sempre foi assim, um homem muito sério, muito compenetrado. Eu tinha até medo dele. Tanto tinha que, no dia em que fui pedir a mão da Carolina em namoro, porque naquele tempo era assim, a gente fazia tudo como um manto figurino, pedia até a mão em namoro. Eu fiquei com medo de ele olhar para mim e, sei lá, até me expulsar daquela casa, só que não. Olha, a Carolina ainda não tem idade para namorar não, viu? Mas eu vou deixar porque é com você. Viu, Wagner? Eu te conheço a tua mãe, conheço teu pai, sei que você é um bom garoto, de boa família. Só que, ó, juízo, hein, menino? Juízo, hein? Ah, meu Deus, eu nem acreditei. Eu namorando a menina dos meus sonhos. E tudo com o consentimento dos pais dela, inclusive o consentimento do seu Valdemar, do qual eu tinha tanto medo. Olha, tinha dias que eu até me beliscava e ficava me perguntando, será que eu estou namorando? Estava. O melhor de tudo é que não era sonho, não era imaginação. Eu estava mesmo namorando a menina dos meus sonhos, coisa que cá entre nós não é sorte que todos tenham. Olha, tinha dias que eu até ajudava ali na mercearia. Às vezes, quando os pais dela precisavam sair, por exemplo, ficávamos nós dois ali, tomando conta do comércio. Ali se vendia de tudo. Às vezes aparecia até um pessoal para tomar uma cerveja, ali mesmo no balcão. Era raro, não era uma coisa que acontecia toda hora, mas acontecia principalmente o pessoal ali da rua, os mais conhecidos, os mais chegados do seu, digamos assim, do meu sogro. Pois olha, até que um dia aconteceu que eu fui fazer exatamente isso, dar uma mãozinha para ela da mercearia, até porque sabia que ela estava sozinha, já que tinha conversado com ela por telefone. E aí, quando eu chego e atravesso os limites da porta da mercearia, vi ela sozinha no balcão, como já tinha me dito que estaria. Só que me deparei com aquela cena. Tinha um cara tomando uma latinha de cerveja ali no balcão e no maior papo com ela. Mas sabe, conversa assim animada. Não era conversa que se tem geralmente assim quando a pessoa tem um comércio. Lógico que a pessoa tem que ser simpática, tem que conversar, tem que dar atenção ao cliente. Só que não, eles estavam conversando como se fossem velhos amigos. Era conversa, era risadinha, eram gestos. Eu fiquei ali olhando, evidentemente morrendo de ciúme. Eles demoraram para me ver. Ela toda descontraída, toda amigável, ali com o cara, rindo, gesticulando, conversando, como se, repito, fossem amigos de longa data. Eu até pensei que, sei lá, numa dessas, talvez fosse algum amigo dos pais dela, que ela já conhecia há algum tempo.
De repente, ela me viu, eu ali parado na porta, e claro, mudou na mesma hora. Ficou séria e fechou a boca. Eu fui até o balcão, a cumprimentei, assim com a cara fechada, lhe dei um abraço, depois fiz assim um sinal com a cabeça pro cara. E ele também mudou na mesma hora. Quando cheguei, ele não parava de falar. Só que depois que me viu ali, e sobretudo depois que me viu abraçando a Carolina, também ficou sério. Naturalmente que deve ter se tocado. Eu nunca tinha visto aquele cara na vida. Naturalmente que ficou um clima pesado no ar. Até que, percebendo que estava demais, ele tirou o time de campo e foi embora. Terminou de tomar cerveja, pagou e saiu. Notei que a Carolina o acompanhou com um olhar até a porta. E, naturalmente, depois que ele se foi, eu fui para cima dela com tudo. Ô, Carolina, quem é esse cara afinal, hein? É algum amigo do teu pai? Não. O Celso, ele é novo aqui na rua. Ele me falou que se mudou semana passada. Parece que está morando naquela casa da esquina, aquela verde. Simpático ele. Olha, eu não gostei. Mas quando eu digo que não gostei, não é que eu não tenha gostado apenas isso. Eu não gostei mesmo. Eu detestei. Eu simplesmente odiei. De qualquer modo, era para a história ter terminado ali mesmo. Só que o cara começou a frequentar a mercearia direto. Final de semana, por exemplo. Depois do almoço, ele batia cartão. Chegava, pedia uma lata de cerveja e ficava ali a tarde toda. De repente pedia para minha sogra preparar um sanduíche, aí pedia uma outra cerveja, aí fumava um cigarrinho e ia matando o tempo. O engraçado é que se eu estivesse ali por perto, ele não se aproximava da Carolina. Só que, ao contrário, quando eu não estava, ele já ia direto para o lado dela na mesma hora. Eu sabia. Eu ficava sabendo porque sempre tinha alguém que contava. Eu já estava cansado de pedir a ela: Carolina, eu não quero ver você dando confiança para esse cara. Não gosto do jeito dele. Fica fumando dentro aqui da mercearia, sujeito sem respeito. Ah, Wagner, largue mão de ser implicante. O Celso fuma, mas ele fuma perto da janela, não tem problema nenhum. Olha, quando eu escutava aquele nome, bastava isso, só escutar o nome do cara. Chegava até me dar dor de barriga, de tanto que eu odiava aquele sujeito. Sabe, quando a gente não vai com a cara da pessoa, não tem como. E olha, parece até que eu estava adivinhando. Aos poucos eu senti que a Carolina começou a mudar comigo. Não foi assim do dia para a noite, mas ela começou a mudar. Não que tenha começado a me tratar mal, só que a gente sente quando a pessoa muda, principalmente quando você gosta e presta atenção nos gestos, nas palavras, no modo de conversar, no modo de olhar. Sabe, às vezes eu estava ali na mercearia ajudando, de repente o intruso entrava pela porta e pronto, ela já ficava diferente. Eu notava e, claro, ficava com o coração apertado. Só Deus sabe o ciúme que eu sentia. O cara era mais velho, aparentava ter uns 30 e poucos anos. Podia até ser bobagem da minha cabeça sentir ciúme dele. Afinal de contas, a Carolina recém tinha completado 17 anos, só que, sabe, me bateu aquele pressentimento. Até porque eu já tinha pego aquele safado olhando para minha namorada de um jeito muito malicioso.
Até que um dia, eu ali esperando a Carolina chegar, de repente, para minha surpresa, vi encostando aquela motocicleta. Ela estava na garupa e quem estava pilotando a maldita moto, adivinha? Adivinha? O desgraçado. O desgraçado. O tal do Celso. Ela na garupa e ele dirigindo a moto. Olha, me arrepiei dos pés à cabeça só de ver minha namorada agarrada na cintura daquele ordinário. Ela desceu, tirou o capacete e ainda agradeceu. Ai, obrigada pela carona, Celso. Se não fosse você, eu estaria esperando o ônibus até agora, lá no ponto. Olha, só Deus sabe como eu me senti naquela hora. Mas o pior é que antes de arrancar, ele ainda falou: de nada, gata. Ó, mais tarde eu dou uma passadinha aqui para tomar uma geladinha, tá? Pra gente bater um papo, tudo bem? Quando o infeliz virou as costas e foi embora, em cima daquela moto, só foi aí que ela notou a minha presença ali, atrás da parede. Naturalmente que fui tirar satisfação na mesma hora. Imagine, eu esperando a minha namorada, de repente ela chega de carona, em cima de uma moto, e pilotando a maldita moto, o maldito, o desgraçado, aquele de quem eu já morria de ciúme. Quando fui tirar satisfação com ela, foi até pior. Porque ela não queria admitir que tinha feito alguma coisa errada. Na cabeça dela não tinha feito nada de errado. Ah, você é muito imaturo, viu? O que tem? Ele só me deu uma carona. Diz, que carona, menina? Que carona? Você é minha namorada. Como é que você vem agarrada atrás de uma moto, agarrada à cintura desse cara aí? Qual que é a tua? Ela já andava diferente comigo. Só que depois dessa briga, as coisas nunca mais voltaram a ser como eram. Tudo por causa daquele infeliz. Olha a maldita hora que ele teve de se mudar ali para a nossa rua. Um dia, eu ali na mercearia, do lado dela, notei que ela estava quieta. Eu puxava assunto, ela olhava para mim, parecia até querer dizer alguma coisa, mas não falava nada. Eu me aproximava, ela dava um jeitinho de ir para um outro lado. Sabe quando a pessoa está fugindo? No fim, a pá de cal. De repente, ela tirou assim o anel de compromisso do dedo, ficou olhando para ele, depois olhou para mim novamente com aquela carinha que, olha, já dizia tudo. Wagner, eu acho melhor a gente terminar, já não está dando mais. Mas como assim terminar, Carolina? Por que isso agora? Já falei, a gente não está se entendendo, eu não estou feliz. Mas, meu bem, terminar, o que houve? Foi alguma coisa que eu fiz? Tem nada a ver com você, é comigo. Já faz alguns dias que eu estou querendo conversar com você. Não dá mais. Ó, fica com o anel. Mas, Carolina, Wagner, eu já tomei a minha decisão. E não vou voltar atrás. Não torne essa nossa conversa mais dolorida do que já está sendo. Eu já pensei muito, eu decidi, não quero mais. Eu ainda insisti, apesar de ela dizer que não adiantava. Ainda fiz de tudo para tentar tirar aquela ideia maluca da cabeça dela, só que realmente não teve jeito. No momento de desespero, cheguei a pedir um último beijo, mas nem isso ela quis me dar. Perguntei se tinha outra pessoa na jogada e ela me garantiu que não, mas eu confesso que não senti muita firmeza na sua voz.
Ainda apelei para sua mãe, para o seu pai, até porque sabia que eles gostavam de mim. Só que nem isso fez a Carolina voltar atrás. Ela nem considerou o assunto. Mas o pior era passar em frente àquela mercearia, depois do nosso namoro acabado, e ver aquele cara lá dentro tomando uma latinha de cerveja no balcão, no maior papo com ela. Antes eu ainda podia entrar, ficar lá do lado dela, só que depois nem isso. Olha, eu me remoía de tanto despeito, porque eu via no jeito dela que a presença daquele cara a deixava feliz. Toda a felicidade que ela nos últimos tempos de namoro não demonstrava quando estava comigo, demonstrava quando estava com ele. Ela estava feliz, e feliz de um jeito que eu sabia o que significava. Ela estava gostando dele. Sim, porque quando a pessoa ri, quando a pessoa demonstra aquela euforia toda na companhia de outra, é porque está gostando. Do meu lado, quando ainda a gente namorava, nos últimos tempos, a Carolina só sabia ficar séria, com aquela expressão de quem não está se sentindo bem, de quem está infeliz. O pior é que minha casa fica aqui do lado da mercearia. De modo que da minha janela, cansei de vê-la chegando na garupa daquela maldita moto, com aquele maldito cara. Cansei de ver o desgraçado vir buscá-la à noite na porta da sua casa e depois trazê-la de volta. Olha, eu ficava esperando, não conseguia nem dormir enquanto não escutava o ronco daquela moto. Aí eu abria assim uma frestinha da cortina e ficava acompanhando de camarote o que rolava entre os dois. Para o meu desespero, eles estavam juntos. Não sabia se estavam namorando, mas que estava rolando alguma coisa, isso estava, até porque eu via, né? E o que me dava mais tristeza, tudo com o consentimento do seu Valdomiro e da dona Célia. Esses dias atrás, para minha agonia, eu vi os dois sentados numa mesa, numa lanchonete aqui mesmo no bairro. Ela tomando um copo de cerveja. Uma cena que eu juro, nunca imaginei que fosse ver na minha vida. Pelo menos não tão cedo. Meu Deus, ela ainda não completou nem 18 anos. Comigo nunca bebeu uma gota de álcool, cerveja, nada. Pelo jeito, está seguindo o exemplo daquele desgraçado. Começou a beber, daqui a pouco com certeza também vai tomar gosto pelo cigarro. Até porque ele fuma, né? Com certeza vai viciá-la nessa porcaria também. Sabe, é tão injusto. É tudo tão injusto. Eu já me sinto triste só pelo fato de ter perdido a minha princesa para aquele infeliz, aquele idiota. Sinto vontade de morrer só por isso. Mas como me corta o coração ver o quanto a Carolina está mudando. Ela não era assim. Eu lembro daquela menina por quem me apaixonei. Aquela garotinha que sempre foi tão responsável. Que em vez de brincar com a criançada ali na rua, não, preferia ir lá ajudar o pai, ajudar a mãe, lá na mercearia. E não era porque os pais a obrigavam a isso, não. Era iniciativa dela mesma. Ela sempre teve uma cabecinha tão madura para a idade que tinha. E foi justamente esse seu jeito que me fez eu me apaixonar. Aí, de repente, surge esse imbecil, esse desgraçado, sabe-se lá de onde, e vira a cabeça dela. Porque é isso que ele está fazendo. Olha, eu fiquei sabendo que até o cursinho ela largou. Foi a dona Célia mesma quem me contou.
Eu fiquei revoltado quando soube. Fiquei revoltado porque, como eu já falei, meu Deus do céu, não é só o fato de ter perdido a menina para outro, é que ele está mudando a personalidade da Carolina. Se fosse mudar para melhor, tudo bem, mas está mudando para pior. Ela está bebendo, daqui a pouco vai estar fumando. Largou o cursinho. A mãe dela me disse. Essa menina parece que perdeu o juízo. Você acredita que ela até largou o cursinho porque diz que não estava dando tempo de namorar? A própria mãe dela me disse isso. Olha, eu fiquei revoltado. Esse cara está transformando a Carolina numa outra pessoa, e para pior. E mesmo ela tendo terminado tudo comigo, não adianta, eu não consigo deixar de me preocupar. Porque o amor que eu sinto por ela não é paixãozinha passageira, não, é amor mesmo. Está arraigado aqui no meu coração faz muito, muito, muito tempo. Quando ela sai na garupa daquele idiota, naquela moto, eu não tenho sossego. Eu não consigo dormir enquanto ele não atrai de volta. A gente sabe que esse trânsito é perigoso. E de moto ainda é pior. Eu fico pensando o tempo todo que ela pode... Que Deus me livre. Ah, meu Deus, como eu queria cuidar dessa menina. Mantê-la segura aqui debaixo da minha asa. Só que não se pode obrigar uma pessoa a aceitar o teu amor. De que jeito, se ela terminou tudo comigo, se preferiu me trocar por aquele traste? Um cara bem mais velho do que ela, inclusive. Será que foi por isso que ela me trocou? Pela experiência que aquele sujeito talvez deva ter, coisas que ele sabe e eu não sei? Sinceramente, eu não consigo imaginar o que houve para ela virar a cabeça desse jeito. Ela mudou, não é mais a mesma. Com certeza, já deve até ter ido para a cama com ele. Mas dia menos dia, olha, só de imaginar isso já me dá um tremor no corpo todo. Ela chega e conta para a mãe e para o pai que está grávida. Mas dia menos dia, eu que sempre a respeitei, que nunca tentei passar dos limites com ela, agora tenho de amargar essa certeza. Até para a cama com ele, ela já deve ter ido. E olha, só eu sei o quanto isso me dói, só eu sei o quanto isso me tortura. É como eu já disse, é tudo tão injusto, tão injusto. Ah, meu Deus, que saudade da minha princesa. Quer dizer, eu falo minha princesa, mas sou obrigado a admitir que hoje ela é a princesa de outro. Daquele cara que não vale 10% do que eu valho, que não tem por ela 1% do amor que eu tenho. E mesmo assim, ela prefere ele a mim. Dá para entender? Não dá. É muito injusto. Ah, meu Deus, que saudade da minha menina. Que saudade da minha princesa. Que saudade daquela que um dia já foi minha. Mas que agora, por mais que isso me deixe triste e amargurado, sou obrigado a admitir, já não é mais minha, é de outro. Mesmo que você não caia na minha cantada, mesmo que você conheça outro cara na fila de um banco, um tal de Fernando, um lance assim, sem graça. Mesmo que vocês fiquem sem se gostar, mesmo que vocês casem sem se amar, e depois de 6 meses um olhe pro outro, e aí, pois é, sei lá. Mesmo que você suporte esse casamento por causa dos filhos por muito tempo, 10, 20
30 anos, até se assustar com os seus cabelos brancos. Um dia vai sentar numa cadeira de balanço, vai lembrar do tempo que tinha 20 anos, vai lembrar de mim e se perguntar por onde esse cara deve estar. E eu vou estar te esperando, nem que já esteja velhinha, gaga, com 90 viúvas sozinha, não vou me importar. Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá. Nem que seja além dessa vida, eu vou estar te esperando. Caiobá, 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 Caiobá. Mesmo que você não caia na minha cantada, mesmo que você conheça outro cara na fila de um banco, um tal de Fernando, um lance assim, sem graça. Mesmo que vocês fiquem sem se gostar, mesmo que vocês casem sem se amar, e depois de 6 meses um olhe pro outro e aí, pois é, sei lá. Mesmo que você suporte esse casamento por causa dos filhos por muito tempo, 10, 20, 30 anos, até se assustar com os seus cabelos brancos. Um dia vai sentar numa cadeira de balanço, vai lembrar do tempo que tinha 20 anos, vai lembrar de mim e se perguntar por onde esse cara deve estar. E eu vou estar te esperando, nem que já esteja velhinha, gaga, com 90 viúvas sozinha, não vou me importar. Vou ligar, te chamar pra sair, namorar